Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações aí dos programas que estão reverberando nas mídias sociais sobre o nosso querido Flamengo. Sexta-feira, sextou, preparativos aí para esse grande e importante jogo contra o Sport. Com todo respeito ao Sport, Flamengo, mas cara, é chato, né? Enquanto Fortaleza, a gente tinha também a obrigação de vencer e não vencemos. Agora o Sport, nós temos mais obrigação ainda por se tratar de um time e está totalmente rebaixado já e não tem grandes aspirações mais, e o Flamengo precisa vencer para poder continuar aí na cola da porcada e poder, né, lutar pelo título brasileiro. Temos uma vitória a menos, portanto não podemos tropeçar de jeito nenhum. Jogo amanhã, sábado, contra o Sport no Maracanã. O Flamengo não precisa viajar, vai treinar hoje e amanhã, treinou ontem os que não jogaram e treinam hoje, já se preparando para essa partida. Com certeza o Felipe Luiz fará muitas mudanças na equipe, devido aí o desgaste da maioria dos jogadores do time titular no jogo contra o Racing na Argentina. Mas sem delongas, vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa, está marcada a revanche do milênio. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores dia 29 de novembro, claro, você vai ver ao vivo na Globo. Já já vamos mostrar a classificação heróica do Palmeiras, lembrar também daquela final de 21, quando o Palmeiras ganhou com aquela entregada do Andreas Pereira, que agora está no Palmeiras. E os dois times também estão disputando o Brasileirão ali ponto a ponto. Amanhã vira a chave, Flamengo recebe o Sport no Maracanã. Domingo tem Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. Richard Souza, deve ser difícil, hein? Virar a chave, né, cara, da Libertadores pro Brasileirão agora, né, cara? Escobar, um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Difícil, mas necessário. O Flamengo, Escobar, voltou ontem da Argentina, depois da batalha contra o Racing. E ontem mesmo, na parte da tarde, os jogadores vieram aqui para o Ninho do Urubu para fazer o início da preparação para o jogo contra o Sport. Trabalho regenerativo para quem foi titular, trabalho no campo para quem entrou durante a partida ou ficou como opção no banco de reservas. E é assim mesmo, duas competições importantes, jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão. Bom, depois da classificação do Palmeiras ontem à noite para a final, a definição, o Flamengo se manifestou nas redes sociais de maneira simples, apenas com uma arte, destacando o confronto entre as equipes nessa grande decisão continental. E o Felipe Luiz, Escobar, ainda na Argentina, ele tinha dito o seguinte, que assistiria à final tomando um vinho com a esposa, sem pensar em trabalho. Será que ele conseguiu? Como é que faz isso, rapaz? Não tem como não. Aliás, Richard, falando em entrevista, na entrevista depois do jogo com o Racing, classificação do Flamengo, o Felipe Luiz deu a entender que o time amanhã estaria muito modificado. Aí deve ter a ver com cansaço, com o jogador estar mais focado no brasileiro. Conta pra nós aí. Exatamente, ele disse isso lá em Avejaneda, né? Garantiu que a equipe teria mudanças para o jogo contra o Sport. Bom, o Flamengo, Escobar, não tem suspensos para essa partida, mas na questão médica, física, por exemplo, o zagueiro Léo Ortiz jogou contra o Racing sentindo muitas dores no tornozelo direito, que ele machucou contra o Palmeiras lá atrás. Léo disse que jogou no sacrifício, então a gente pode imaginar que ele vai ficar fora dessa partida contra o Sport. O Felipe também deu uma declaração importante, ele disse que pretende usar essa partida para começar a recuperar jogadores que não têm rendido o que se espera. E aí a gente logo pensa no Samuel Lino, né, que emendou aquela sequência de jogos como titular, caiu de rendimento e acabou perdendo espaço no time. Um outro jogador que a gente pode imaginar que vai ter oportunidade, o meia, volante, Nico de la Cruz, teve problemas físicos, se recuperou, pode aparecer amanhã. O Flamengo, Escobar, que vai fazer pelo menos 6 partidas antes da grande final contra o Palmeiras. Tem muita lenha para queimar ainda. Valeu, Richard Souza, um abraço para você, meu irmão, né? Uma noite mágica mesmo. Agora é o seguinte, gente, como ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, isso vai abrir mais uma vaga para a Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão, porque os dois muito dificilmente vão terminar fora dos 6 primeiros, né? Então a tabela agora está assim, os 5 primeiros colocados se garantem na fase de grupos já da Libertadores, o 6º e o 7º ainda jogam aquele mata-mata, o pessoal chama de pré-Libertadores, né? Então para Fluminense, Botafogo e Vasco, deu uma melhorada na situação para chegar na Libertadores do ano que vem. Falando em Botafogo, jogo brabo contra o Mirassol, fora de casa amanhã. Primeiro turno foi um jogo difícil pra caramba. Ricardo Lai tem informações do Fogão pra gente.
Fala pessoal, um abraço a todos. O Botafogo enfrenta amanhã o Mirassol fora de casa num confronto direto por uma vaga à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Na tabela de classificação, o Botafogo tem 47 pontos, sétimo colocado, posição que hoje garante vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O técnico David Ancelotti terá a volta do zagueiro David Ricardo, que cumpriu suspensão. Na última rodada contra o Santos, o treinador improvisou o meio-campo Nilton na zaga. E o David Ancelotti pode iniciar o time na formação titular com 3 jogadores considerados titulares: o Alex Telles, o Savarino e também o Arthur Cabral. O Alex Telles, na última partida, começou no banco de reservas, assim como o Savarino e Arthur Cabral. O Alex Telles vem sofrendo aí com dores no joelho esquerdo, o Savarino apresentou um desgaste muscular e o Arthur Cabral tem uma fratura na mão. São 3 dos principais artilheiros do time na temporada. Valeu, Lai. Domingo tem Fluminense e Ceará, ao vivo na Globo, a partir de 3h30 da tarde, bola rolando às 4. Quem sabe tudo de Fluminense é Débora Gares, vai contar pra nós. Fala aí, Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O Fluminense treinou hoje pela manhã no CT do clube, visando esse que é um reencontro com o Ceará, né? Os times jogaram quarta-feira no Maracanã com vitória do Flu por 1-0, gol de falta do René. Para essa nova partida, o Zubeldia não vai poder contar com o Bernal e nem com o Lúcio Acosta, que levaram terceiro amarelo, vão cumprir suspensão. A tendência é que o Lima entre na vaga do Lúcio e que o Otávio entre no meio-campo na vaga do Bernal. O Hércules até jogou contra o Ceará na quarta-feira, mas acabou deixando o campo com dores na coxa e ainda é dúvida. Poderemos ter também a boa notícia do retorno do Nonato, que já vem treinando com o grupo, recuperado também de problemas musculares na coxa. Fluminense que com essa vitória entrou no G6, né? Tem como meta conseguir essa vaga na Libertadores. Agora enfrenta o Ceará fora de casa. Amanhã mais um treino pela manhã e na sequência embarque rumo a Fortaleza. Escobar. Valeu, Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares, a simpática. Tivemos ontem a definição do nosso adversário na final da Libertadores 2025. Não poderia, no meu entendimento, deixar de ser diferente, embora eu tenha falado ontem aqui que preferiria a LDU, mas que vejo o confronto entre Flamengo e Palmeiras o mais justo, né, por todo o investimento, todo o trabalho feito na administração desses clubes para poder elevar o patamar das equipes, né, principalmente do time principal. Então você, por questões de hierarquia, né, de merecimento, você entende que os 2 melhores times devem chegar à final para poder disputar o título, porque assim passa a existir uma cobrança nos outros times, que se preparem, que se estruturem, que trabalhem, que sejam honestos, que tenham condições de criar um grupo decente, que possam pagar suas dívidas, que possam ter responsabilidade financeira, né, do clube. Portanto, isso aí é um exemplo que deve ser seguido pelas 2 maiores equipes do país, Flamengo e Palmeiras. Teremos uma decisão muito interessante, vai ser um jogo que ainda vai demorar aí uma média de 30 dias para acontecer, portanto muita água vai passar por baixo dessa ponte, isso já é antigo, já é dito há muito tempo. Então teremos aí 28 dias para poder termos essa decisão, que será no sábado, dia 29 de novembro de 2025. Até lá, como eu disse, muita coisa vai acontecer. Então esse duelo, para mim hoje, o Flamengo estaria num patamar acima do Palmeiras em questões de psicológico, tá? E de elenco também. Só que o Flamengo tem, para mim, um desequilíbrio maior do que o Palmeiras em certos setores do campo. Porque, no meu entendimento, por exemplo, se não tivermos Pedro no ataque, o Flamengo não tem um jogador de ofício, não tem um jogador da posição. E como vocês viram contra o Racing, falta essa peça fundamental dentro da área para cabecear, para empurrar para dentro do gol, para fazer um pivô fora da área, para tocar uma bola, para fazer uma tabelinha 1-2. Então, para marcar na pressão, então o Pedro faz muita falta para o Flamengo e com certeza o Flamengo vai ao mercado buscar um centroavante para que possa dividir com o Pedro as responsabilidades do ano que vem, podem ter certeza disso. Quanto ao Palmeiras, tem um elenco mais equilibrado, um elenco que não é tão técnico quanto o Flamengo, mas
tem 2, 3 peças de reposição. Por exemplo, se Vitor Roque sair, tem Flaco Lopes. Se sair o Flaco Lopes, tem um outro, e assim sucessivamente, quase em todas as posições. Jogadores medianos, mas numa média alta e sempre em duplicidade. Portanto, existe aí uma diferença, né, de elenco. O Flamengo é mais técnico, é mais robusto, mas o do Palmeiras ele é mais equilibrado. Isso aí não vai influenciar em nada na hora que o juiz apitar o início da partida. Já começaram os rumores de que esse jogo, que a CBF fará, né, uma solicitação especial à Conmebol para que esse jogo seja transferido para o Brasil, por se tratar de 2 times brasileiros, e as 2 opções de início seriam Brasília e Belém do Pará, mas existe ainda uma dificuldade aí, que o campo do Remo, o Remo vai ter jogo importante pela Série B contra o Goiás, portanto existe essa aí, pode ter essa duplicidade de datas, que vai calhar justamente com o encerramento da Série B. Isso aí pode influenciar, mas eu, sinceridade, se eu for fazer uma análise rápida, ainda não pensei a fundo no assunto, como vai ter que viajar de qualquer forma, não pode ser no eixo Rio-São Paulo, eu gostaria que esse jogo tivesse que ser onde foi planejado e onde foi combinado, né? O combinado nunca sai caro, portanto, a gente entende que seria assim. Então esse seria o meu entendimento, a minha forma de pensar. Se vocês discordarem, coloquem nos comentários, para a gente poder estar analisando com mais detalhes sobre esta situação. Quanto aos preparativos do time do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Sport, acreditamos que o Felipe Luiz colocará em campo um time bem mesclado, um time com vários jogadores que não atuaram ou não atuaram todo o tempo no jogo contra o Racing, pelo desgaste, né? O jogo, afinal de contas, foi quarta-feira, passou quinta e sexta e tem a viagem e tal, então sábado é um prazo um pouco curto, e o Felipe Luiz precisa, assim, dos jogadores aí que se recuperem, que não extrapolem a minutagem, para que não ocorra nenhum tipo de lesão séria, coisa que o Flamengo vem administrando bem aí nos últimos jogos e tem dado certo. O que vem agora acontecendo e sendo veiculado na mídia é a possibilidade do Flamengo conseguir recuperar Pedro Guilherme para essa final do dia 29 de novembro contra o Palmeiras, porque aí sim teremos um jogo de igual para igual e com todas as pecinhas funcionando bem nos seus times, a gente possa estar aí ganhando, né, o tira-teima contra o Palmeiras na Libertadores, já que o placar é uma vitória, um título para cada um no confronto direto. Galera, amanhã a gente vem trazendo as últimas informações do Flamengo, pleno sábado, dia do jogo, e a gente vem trazendo para vocês tudo o que está acontecendo, reverberando nas mídias sociais. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras e até amanhã. Valeu!